Então no lugar de honra nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Então no lugar de honra. Aleluia. Que Jesus possa tomar o lugar de honra na sua vida, amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode cantar, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Só a igreja vai cantar Espírito, hein? Espírito, Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida. enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante Do teu altar. digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos.
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos, te adoramos. Você pode cantar nessa noite. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. E não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. E não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Amém. Fala com o seu irmão assim, meu irmão, descanse no Senhor. Fala com ele, descanse no Senhor. Fala com ele, o amanhã pertence a Deus. Então descanse. Aleluia. Nunca vi o justo mendigar no pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. É preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Eu sempre tenho uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Que não Vejo com os meus olhos naturais. a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Além, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar.
A minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar, Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última Palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Só a igreja vai cantar nessa hora, hein? Eu vou descansar. A última resposta vem de Deus, de Deus, e eu vou descansar. Entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus, de Deus, de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria mais uma vez estar na casa do Senhor com vocês. Todo mundo feliz com Cristo, igreja? Amém? Deus é bom, né? Você está respirando com saúde, está vivo diante da presença de um Deus todo-poderoso. Deus é bom. Nessa noite eu quero primeiro dar alguns avisos, que você fique bem atento a esses avisos, gente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Glória a Deus. Gente, pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui participaram da instrução de Deus através da vida do pastor com o trabalho das rosas? Levante a sua mão. Amém? Então você está lembrado que durante 2 semanas nós deveríamos orar, buscar, jejuar, para que tudo aquilo que foi para a rosa seja aniquilado em nossas vidas. Amém? Eu quero acreditar que vocês estão orando e jejuando, para quando na terça-feira que vem a rosa for entregue, ela volte intacta, porque você está orando e jejuando, amém? Gente, mais outro aviso importante: na quinta-feira nós vamos ter culto às 20 horas. No domingo nós teremos o nosso almoço. O pastor já vai estar aqui. Você que pode e quer contribuir, trazendo refrigerante, água com gás ou um energético, você já pode trazer, tá? Você que pode, você que quer. Amém? O culto será às 9h30 e à noite às 18 horas. Frisando bem que teremos somente o almoço. Pode ter. Obrigada, louvor. Esqueci de vocês? Me perdoa. E nesta hora nós vamos consagrar ao Senhor. Ah, gente, outra vez que me foi dado. Quantos casados
Não é que mora junto não, que mora junto não é casado. Quantos casados nós temos aqui? Levante sua mão, você que é casado. Você que quer casar. Amém? Gente, o Casados para Sempre está de portas abertas. O curso está aí para quê? Para que você se prepare para o casamento e para enfrentar também situações no casamento. Não é para deixar chegar o problema para consertar, é para o problema não acontecer. Para isso que é o curso, é uma preparação de mudança dentro do matrimônio. Natália, quem que eu devo procurar? Ronaldo, Elbia, lá atrás, Maria, Pastor Hélio, amém? Natália, eu quero me inscrever, como que eu faço? No final do culto, você vai procurar essas pessoas. Natália, não tem problema nenhum, louvado seja Deus, faça para você evitar os futuros, porque casamento não é brincadeira. Então faça para você estar preparado para ajudar também outros casais, amém? Você é abençoada demais, te amo. Você que trouxe os dízimos e as ofertas, coloque sobre as suas mãos nessa noite. Aleluia. Deus é fiel, igreja, você pode glorificar. Enquanto você prepara o dízimo e a oferta, você pode dar glória. Coloque sobre as suas mãos o dízimo e a oferta, que será hoje depositado na casa do Senhor. Amém? Tem uma diaconisa maravilhosa lá atrás, Adriana também, você pode depositar lá atrás. Se você precisar da maquininha, levante a sua mão, que uns dos diáconos vai até você. Tá bom? Deus, nós te rendemos graça nessa noite, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, eu te peço por amor e infinita misericórdia, que o Senhor venha retribuir, que cada um que nessa noite por amor oferta a sua casa, que cada um que por amor devolve o dízimo na sua obra, Pai, que o Senhor traga crescimento, Pai, financeiro sobre esta casa, que o Senhor traga provisão àquele que necessita, que o Senhor venha abrir porta, Deus, onde não há, porque Tu és o Deus que provê todas as coisas, e nós somos totalmente dependentes de Ti. Então eu te peço, Deus, abençoa, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Traga nessa noite a oferta e o dízimo na casa do Senhor. Traga glorificando. Você que vai depositar o dízimo, pode levantar, devolva o seu dízimo e oferte na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo e fiel. Tu és invencível, Deus. É o Senhor que faz nova todas as coisas. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que faz todas as coisas. Aleluia. Te bendizemos e louvamos o Teu nome nesta noite, porque sabemos o quanto o Senhor é bom e misericordioso. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Só os vivos louvam o Senhor, amém? Amém? Porque se eu estiver no cemitério, lançar uma palavra dessa, Jesus, eu sei que muitos vão dar glória, aleluia. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5. Aleluia. Você pode abrir a palavra glorificando e exaltando também o nome do Senhor. Eu quero que você se sinta bem livre na casa do Senhor nesta noite. Eu quero que você se sinta bem disponível ao mover do Senhor nesta noite. Aleluia. Lucas 5. Amém? Quantos encontraram? Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 2 até o 8, que diz da seguinte maneira: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão.
E quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te daqui ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Frisando bem, quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Se posso eu dar um título a essa mensagem, diria eu: sustenta os pensamentos de Deus ao seu respeito. Sustenta o teu chamado. A Bíblia vai dizer que Pedro havia tentado pescar uma noite inteira. Não foi algumas horas, foi uma noite inteira de trabalho sem sucesso. E a Bíblia vai dizer que eles voltam para a praia. E eles ali estão lavando a sua rede. Eles estavam atentos ao que estava acontecendo ao redor. Pedro ainda não tinha sido escolhido como discípulo, ou seja, ele ainda não sabia tudo de Jesus. Mas ele estava observando o que aquele homem falava, aquilo que aquele homem falava. A Bíblia vai dizer então que Jesus tem uma ideia inusitada, porque Jesus já sabia tudo a respeito de Pedro. Eu quero que você frise bem que Jesus sabia tudo a respeito de Pedro. Jesus então entra num barco, tinha 2 barcos. Jesus escolhe qual barco para entrar? O de Pedro. E a Bíblia vai me relatar que Jesus continua dando um sermão, falando com a multidão ali de dentro do barco. E Jesus vai falar com Pedro: Pedro, vamos mais para o alto mar? Jesus, em outras palavras, estava dizendo: Pedro, eu vou te tirar do raso que você vive até hoje e vou te levar para o mais profundo. Porque eu quero revelar algumas coisas a você que você ainda não sabe. Eu quero dizer para você quem você é, e para isso eu preciso te levar mais para fundo, mais para perto de mim. A Bíblia vai dizer que os peixes, eles ouvem, não vai dizer assim, mas eles ouvem a ordenança do Senhor, porque Pedro pescou naquele lugar a noite inteira e nada pescou. Mas Pedro entendeu quando Jesus fala assim: ó, vamos lá, vamos lançar a rede. Pedro entendeu que quem falou aquela palavra era um homem de tal autoridade jamais vista. Natália, o que nós precisamos nessa noite? De uma palavra de Deus ao nosso favor. A Bíblia vai dizer que Cristo chega para Pedro e diz: Pedro, lança a rede. E Pedro vai dizer, ele vai tentar argumentar com o Senhor: mestre. Epa, ele reconhece quem Cristo é. Ele chama Jesus de mestre. Eu já tentei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ei, Pedro poderia ter argumentado muito mais: Cristo, eu já lancei a rede e não pesquei. Jesus, eu estou cansado, foi a noite toda, eu já lavei a rede. Mas não. Pedro lançou a rede sobre a palavra que Cristo lhe ordenou. Pedro, lança a rede. E eu te pergunto, qual a palavra que o Senhor deu a seu respeito nessa noite? A Bíblia vai dizer que quando Pedro lança a rede, eu fico imaginando que tudo que Deus faz é organizado. Eu fico pensando os peixes, todos aqueles peixes que eles não pescaram, entrando na rede, se apertando para caber mais. E quando Pedro começa a puxar, a Bíblia vai dizer que estava
tão pesado que a rede começa a se romper. Que estava tão cheia de peixe que o barco quase vai a pique. Natália, o que você está querendo me dizer? É que, às vezes, o Senhor nos chama para fazer algumas coisas que o nosso físico não suporta, mas o nosso espiritual está pronto. E o que eu devo fazer, Natália? Me preparar para exercer com excelência o meu chamado. Aleluia. A Bíblia vai dizer que eles começaram a puxar a rede. Pensa você nessa noite começando a tirar do espiritual que Deus já deu a seu respeito, trazendo para o mundo físico, para o mundo visível, aquilo que Deus falou que você é. E Pedro puxa. Imagina quanto esforço, o homem já estava cansado. E ele não desiste. Aí eu quero te fazer uma pergunta bem clara. O que tem mais valor? O barco ou a rede? O que tem mais valor? O barco ou a rede cheia de peixes? O que você está querendo me dizer com isso, Natália? Eu quero que você entenda que independente da sua condição física, o mais importante não é a sua condição física, é o que Cristo diz ao seu respeito. Natália, eu não vou suportar, isso é mentira do cão, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá nada que nós não suportamos. A Bíblia diz que o Senhor não nos dá nada que nós não somos capazes de fazer. Talvez no começo você tenha dificuldades, é normal. Mas que você não consegue, isso já é mentira. Porque está na Bíblia, a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. Ei, a obra que Cristo tinha na vida de Simão Pedro ia muito mais além de uma pesca. A pesca foi só um pretexto para Jesus atrair Pedro. Às vezes o Senhor tem que usar um pretexto para você se atentar para Ele. E olha que Pedro já sabia quem era o mestre, porque ele fala que quando Cristo fala com ele, lança a rede, ele chama ele de mestre. Mas ele ainda não havia se atentado para o propósito maior. Qual que é o propósito maior? Deus estava mostrando para Pedro, assim como para mim e para você, que dependente da dificuldade, da situação, Ele é o socorro. O barco quase ia a pico, Natália, e por que não foi? Porque Cristo estava no barco. Às vezes o nosso barco parece que vai à deriva. Só parece. Porque se Cristo estiver no barco, verdadeiramente Ele não vai afundar. Não vai. A Bíblia vai dizer que Pedro é um homem que foi chamado. Sabe por quê? Em Lucas 5:10, a Bíblia vai dizer, bem no finalzinho do 10, que Cristo revela a ele depois da pescaria maravilhosa. Cristo vai revelar de fato o que quer dizer a Pedro. Ei, Pedro, eu não te chamei para ser pescador. Agora eu te faço pescador de homens. Você está entendendo o peso da responsabilidade. O difícil era puxar a rede e você conseguiu. Você suportou. Você poderia ter saltado a rede. Você poderia ter optado em não ir até o mar alto. Ei, mas você suportou. Você poderia ter suportado ficar na sua casa, assistindo um filme debaixo da sua coberta, olhando o seu filho. Ei, mas você optou em estar aqui na casa do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Você tem chamado. Então suporta o peso da responsabilidade do seu chamado. Suporta o peso dos pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Aleluia. Pensa comigo. Eu nunca vi alguém que abriu mão do chamado, alguém que voltou, alguém que retrocedeu ser feliz por completo. Ai, Natália, eu até cantava, agora eu parei e eu estou feliz.
Mentira. Você não está feliz por completo. Natália, eu era líder, mas eu decidi dar um tempo. Você não está feliz por completo, sabe por quê? Porque a nossa alegria como filhos de Deus é fazer a vontade do nosso Senhor. Não tem alegria maior do que ser útil diante da casa do Senhor. Não tem. E a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Não olha para trás. Aleluia. Imagina se Pedro não tivesse ouvido o que Cristo chamou ele para fazer. Sabe o que teria acontecido? Pedro não seria referência da edificação da igreja. Ele não teria a chave do reino dos céus. Pedro não teria andado sobre as águas. Ah, Natália, mas Pedro negou Jesus. Jesus sabia ou não que Pedro negaria ele 3 vezes? Jesus sabia ou não, igreja? Mas Jesus também sabia que Pedro iria se arrepender e que Pedro o amava de verdade. Mas que para aquilo tudo acontecer havia um processo, um tempo, que eu chamo tempo de aperfeiçoamento. Se Pedro tivesse olhado para trás, ele não seria hoje um referencial da manifestação do poder de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Não olha para trás. Não retrocede, sabe por quê? Amanhã talvez você seja um referencial da glória e da manifestação do Senhor. Não retrocede. Não volta às velhas práticas. E algo que Deus revelou ao meu coração e isso me doeu. Eu falei com Deus, Deus, Pedro te negou 3 vezes, mas ele se arrependeu. Por que Judas morreu? Eu vou ter que ler. Falando bem claro, sabe o que matou Judas? Você sabe o que matou Judas, pastor Tiago? Não foi o fato dele ter traído Jesus. Não foi o fato dele ter vendido Jesus. Foi a incapacidade de confessar o seu pecado. Sabe o que quer dizer, igreja? Que pecado não confessado, ele gera morte. Você está entendendo? O pecado que você alimenta talvez hoje não está te gerando nada, mas foi o que fez Judas ficar pendurado. Ele não foi capaz de confessar o seu pecado. Ele preferiu guardar para ele. Não houve arrependimento. Porque Pedro também traiu Jesus. E Pedro alcançou graça porque Pedro confessou o seu pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O desafio não era os peixes entrar na rede. O desafio não era Pedro puxar a rede. O desafio era Pedro sustentar o seu chamado. Pescador normal de peixes, Pedro já era. Mas o que Cristo fez dele foi pescador de homens. Você suportar o que é natural é fácil, porque você está na terra. Mas você sustentar o espiritual de Deus ao seu respeito, que eu quero ver. Muitos querem ser chamados. Natália, eu quero ser profeta. Natália, eu quero ser levita. Natália, eu quero ser pastor, pastora. Eu quero ser evangelista, missionário. Você tem estrutura para suportar o que você quer ser chamado? Tem. Deus, eu quero ser profeta. E de repente Deus te revela, eu vou levar sua mãe. Tem estrutura para aguentar, igreja? Se está pedindo, sustenta aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe até onde vai a sua estrutura. Natália, eu não pedi Deus para ser líder, mas Ele viu em você capacidade de ser e acabou. Então sustenta o que Deus disse que você é.
Sustenta o que Deus te chamou para fazer. Aleluia. A parte difícil não é crer no que Deus te dá. A parte difícil não é receber o que Deus já te deu. A parte difícil é trazer para a superfície tudo aquilo que Deus já te deu. É colocar em evidência no campo de acesso visível. Como assim, Natália? Deus te chamou para louvar Ele em espírito e em verdade. O difícil não é cantar, o difícil é adorar Ele em espírito e em verdade. Deus te chamou para ser um profeta. Falar em línguas não é difícil, difícil é entregar aquilo que Deus mandou você falar. Deus te chamou para ser líder. Liderar não é difícil, difícil é você ser um exemplo de líder. Sustenta o que Deus te chamou para ser. Sustenta os pensamentos que Deus tem sobre você. Aleluia. Sabe por quê? Eu quero te fazer uma pergunta e quero que você reflita bem, com bastante clareza. Você vai poupar a estrutura com medo de afundar? Vai soltar a rede ou vai sustentar o que Deus te deu? Ei, você sustenta ou você solta o chamado de Deus para a sua vida? Você sustenta ou você solta a obra que Deus confiou em você? Eu sustento, então aguenta sem murmurar. Aguenta sem reclamar. Aguenta sem invejar o ministério do outro. Você sustenta ou salta aquilo que Deus te entregou? Ah, Deus, eu sustento. Então eu quero ver. O chamado gera intimidade. A intimidade gera confronto. Quanto maior o nível de intimidade, maior o nível de confronto. Quanto mais proximidade, mais defeito é revelado. Quando você namora, você vê só aquilo que sua namorada quer te mostrar. Quando eu namorava com o Felipe, ele me via só assim, arrumada, sem defeito, linda, maravilhosa. Casamos. Quem acordou com ele? Jason. Descabelada. Por quê? Porque, gente, quanto maior a intimidade, maior a proximidade. Quanto maior a proximidade, mais revela os seus defeitos. Aí eu te pergunto, qual que é o nível de intimidade com Deus? Qual que é o nível de proximidade? Porque quando eu te falei de mim, você riu. Agora eu quero que você ri. Quais que são os defeitos que Deus está vendo? Quais que são? Porque a intimidade gera proximidade. E proximidade revela defeitos. Aqui na igreja nós somos maravilhas. E na proximidade da sua casa, o que Deus vê? É engraçado, né? Ri agora! Ri agora! Eu quero que vocês riam. Porque lá em casa a palavra foi estregada na minha cara. Quanto maior a proximidade, mais defeitos são revelados. Nós queremos usufruir de um ambiente de sobrenaturalidade, de um ambiente de intimidade com Deus, evitando o confronto. O processo de crescimento, assim optamos para um relacionamento superficial. Eu falei, Deus, o Senhor é incrível. Eu quero desfrutar do maná celestial, mas eu não quero proximidade. Porque a proximidade vai revelar para Deus de fato quem sou eu, o meu caráter. Deus, eu quero ser usada pelo Senhor, mas não quero muito ser próximo, porque o Senhor vai me ver de verdade. Como se tivesse como esconder de Deus quem você é. Se nós tivéssemos a plena consciência que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, nós pecaríamos menos contra Ele. Porque quando a gente peca, nós não atingimos o nosso irmão de fato, nós atingimos a Deus que tudo vê. Sabe por quê? Porque às vezes nós geramos o pecado para depois cometê-lo. Como assim, Natália? Imagina, eu sou casada com o Felipe me fez raiva. E agora eu estou rindo. Tá bom, amor.
E amanhã ele vem, eu já maquinei, você vai vir amanhã, a resposta é não. Pequei contra o Senhor, porque eu já maquinei no meu coração. Eu só executei aquilo que eu maquinei e o Senhor viu. E se eu tivesse a consciência que Deus já viu antes de eu cometer o pecado, eu evitaria ele. Aleluia, eu vou tomar uma água, porque eu estou igual o pastor Tiago. Aleluia. Nós queremos muita coisa do Senhor, né? Só que eu quero te dar uma dica, que a Bíblia fala. Quem muito é dado, muito é cobrado. Então, ao invés de reclamar dos confrontos, das cobranças, da pressão, do chamado, agradeça pela proporção de tudo isso. Sabe por quê? Por quê, Natália? Deus espera mais de mim, de você, do que dos outros. Deus espera uma postura diferenciada que às vezes não vai exigir do outro. Porque a proximidade revela defeito. Quanto mais a gente quer se aproximar de Deus, mais Ele vai cobrar santificação. Por quê? Porque Ele é santo. Natália, eu sou pecadora, posso andar com Deus? Claro, a Bíblia fala, vinde a mim como você está. Mas você não vai permanecer como você está. Você só vai vir como está. Entendeu isso? Aleluia. Então, Natália, você está me dizendo que a pressão do chamado, ela vai diminuir? Você está me dizendo que o confronto vai diminuir? Vou te dar uma notícia ótima que Deus falou comigo. Não vai diminuir. A pressão não vai diminuir, sabe por quê? Porque é você que vai crescer. A pressão não vai diminuir porque é você quem vai amadurecer. A cobrança não vai diminuir, é porque é você e eu que vai desenvolver. Somos nós que vamos nos enquadrar nos projetos de Deus. Aleluia. Eu fiquei pensando, sem ninguém dizer nada a Pedro, Pedro entendeu a santidade de quem estava no barco. Tanto que ele vai dizer, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Sem ninguém revelar a Pedro quem estava no barco, ele reconheceu que era alguém muito mais santo. Era alguém de muito mais poder, de muito mais autoridade. Alguém jamais visto sobre a face da terra. Era alguém que falava e até os peixes obedeciam. Pedro reconheceu quem ele era, pecador miserável, e reconheceu a soberania de Jesus. Então, por que às vezes nós não reconhecemos a soberania de Jesus? Por quê? E olha que nós sabemos que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já é revelado em nós. O Espírito Santo já mora em nós. Então, por que a dificuldade de reconhecer Ele como Senhor dos Senhores? Eu reconheço, Natália, Jesus como Senhor dos Senhores. Então, por que você não suporta e não sustenta os pensamentos dele a seu respeito? Por que você não suporta e não sustenta aquilo que ele disse que você é? O que ele disse que eu sou, Natália? A Bíblia vai dizer que ele disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ninguém diz para Deus quem nós somos. É Ele quem revela tudo ao nosso respeito. Prova disso é um homem que eu fiquei apaixonada. E nessa noite você vai se apaixonar. Tem um hino que a gente canta com frequência. Eu quero que vocês louvam comigo só o refrão. Fecha o olho. Só o refrão. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que... Continua.
vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Eu creio que você entendeu de quem nós vamos falar agora. Eu creio que você, pelo Espírito, entendeu que nós vamos falar de Jó. E você vai surpreender com algumas coisas no livro de Jó. Eu quero voltar e dizer novamente que ninguém diz para Deus quem somos. É Ele quem revela tudo ao nosso respeito. Jó 1:7 vai dizer assim: então o Senhor Deus disse a Satanás. Quem disse a Satanás? Quem disse a Satanás? Glória a Deus. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. É nessa hora que Deus vai dizer quem é Jó. Deus vai pegar o caráter de Jó, o comportamento de Jó, e vai esfregar na cara de Satanás. Deus vai dizer assim para Satanás: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Ei, Deus estava dizendo para Satanás quem é Jó. Deus estava testemunhando o caráter de Jó, colocando em evidência o chamado de Jó. Qual que é o chamado? Qual que é o chamado de Jó, Natália? Jó foi chamado para fazer manifesto aquele que o chamou. Quem o chamou, Natália? Deus. Ou seja, a vida de Jó foi para que a glória de Deus fosse reconhecida. E às vezes nós reclamamos o que passamos. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Como assim, Natália? Ele via uma rodinha ali, creio eu, ele passava longe. Era um homem que, quando os seus filhos festejavam, ele fazia holocausto, ele sacrificava em favor da vida dos seus filhos. Era homem que buscava proximidade de Deus. E um homem que busca proximidade de Deus não passa por provação, Natália. Passa não. Em um dia, Jó perdeu 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, fora os empregados. Natália, quem anda com Deus não passa prova. Em um dia, tudo aquilo que Jó tinha estrutura para suportar, puf, foi retirado. E às vezes, por uma gripe, a gente reclama. Deus, eu sou teu servo, não posso gripar. Deus, eu sou teu servo, não posso ser reprovado na legislação. Deus, sou tua serva, não pode cortar o meu Bolsa Família. Sabe o que Deus está querendo te dizer? Sustenta o que eu te chamei para ser e deixe que o resto eu cuide, porque você não aguenta cuidar do futuro. Sabe o que Deus está falando com você e comigo? Cuida do que eu te chamei para fazer, porque o futuro você nem sabe o que vai acontecer. Você não sabe se amanhã você está aqui? Você sabe se Jesus voltar agora? Você sabe o que você vai comer depois que você sair daqui, se Jesus não voltar? Você não sabe nem se a gente vai descer a escada, se você vai respirar mais uma vez, e se parar agora a sua respiração. Sabe o que Deus está dizendo bem claro? Cuida do que eu penso sobre você. Cuida do seu chamado, que do resto cuido eu, porque você não aguenta. E às vezes a gente quer cuidar de tudo. A gente quer fazer tudo. Deus sabe até onde a gente vai. Chegou um ponto da história de Jó, que a Bíblia vai dizer que ele coça o corpo com um pedaço de cacos. Imagina que dor, gente.
algo bem claro. Presta bem atenção, vocês que são jovens. Vou olhar bem para vocês. Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu. Satanás só pode tocar em nós se Deus permitir, porque todo o governo e controle está na mão do Senhor. Satanás não faz nada se Deus não permitir. Você entendeu? Nada. E olha que ele tocou na vida de um homem que era referência de um homem justo, de um homem que tinha caráter de homem de Deus. Quando Deus permite uma grande prova, não é para ver até onde a gente vai. É para provar aos outros, que as pessoas vejam quem é que nos chamou. É para mostrar o que Ele pensa ao nosso respeito. Mais uma vez, sustenta o que Deus pensa a seu respeito. Natália, eu estou na prova. Eu estou na prova, não estou aguentando mais. Sustenta. Sustenta, suporta, porque Deus pensa sobre você, são pensamentos de paz, são pensamentos de vida, e vida em abundância, não é uma vida terrena que qualquer coisa acaba, não, é uma vida eterna com Ele nos ares, na glória, na Nova Jerusalém. Natália, então, para que tudo isso aconteceu com Jó? Para revelar a Satanás que a dependência de Jó estava totalmente em Deus. Será que Deus pode permitir Satanás nos provar hoje? Pode? Passa em revista em você mesmo, examina. Será que Satanás... Deus pode falar assim, pode ir lá testar a Natália, você vai tirar a voz dela, você vai fazer isso, aquilo, eu quero ver até onde ela vai. O Senhor já sabe até onde eu vou, eu quero saber se eu sei quem me faz chegar até lá. Jó sabia, eu não vejo na Bíblia que Jó blasfemou. A Bíblia fala que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas eu não vejo ele dizer assim, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que eu te fiz, Deus, para o Senhor fazer isso? E por que às vezes eu me acho no direito de chegar para Deus e falar, Deus, por que? Eu nunca fiz isso não, é só uma comparação, porque o que Deus faz para mim é mais do que eu mereço, eu nunca fiz isso. Deus, por que a Lavínia é especial? Ele vai me responder, porque outrora você pediu fé. E sabe como eu te dou fé? Através da Lavínia. Porque você vai em alguns lugares que você acha que está ruim, como eu fui hoje, e viu que o que eu passo não era nada. Eu fui num lugar hoje, gente, que eu vi uma criança com alergia de água. Ele não pode chorar. Ele não pode transpirar. O meu caso não é nada. Aí eu aproveito e já prego para aquela pessoa, porque é isso mesmo de fé. Você entende isso? Por que reclamar da sua aprovação? Se ela vai produzir em você fé, perseverança. Ei, o Senhor não vai dar algo que você não sustenta. Sabe por que eu tenho a Lavínia? Porque eu aguento. Porque eu sustento o que Deus me chamou para ser. Mãe da Preciosa. Eu sustento o que Deus me chamou para ser. Anunciadora do Evangelho. Dói, mas eu sustento. Eu não solto a rede, não. Está pesado? Tá. Mas Cristo está no barco. Então ele não vai a pique. Ele pode quase ir a pique, mas não vai. Porque Cristo está no meu barco. É fácil, Natália? É fácil, Natália? Não, mas Deus não me chamou para uma vida fácil. O caminho que leva para a eternidade é estreito. Eu acho que passo é um passo de cada vez, literalmente. Mas é prazeroso. Igual eu estava lá sentada, conversando com a assistente social. E ela fazendo as minhas contas, que eu não faço conta. Ela fazendo as minhas contas não batia. O gasto era maior do que aquilo que eu tinha. E ela falou, como você faz? Eu respondi para ela bem claro, eu peço para Deus. É o que eu faço, gente. O que você faz, Natália, quando as contas não dão? O que eu faço? Deus, o Senhor disse que nada vai me faltar. De misericórdia, age comigo. Manda dinheiro para mim, que eu estou precisando de dinheiro.
Quando eu preciso de fralda, Deus, eu estou precisando de fralda. Eu falo a verdade com Deus, mas eu não solto a minha rede. Eu sustento. Tem hora que dói para segurar, mas eu seguro. Tem hora que eu vou envergar, mas eu não solto. Porque Deus tem um pensamento a meu respeito. E Ele tem um chamado para comigo, e eu não posso recuar. Eu não olho para trás. Porque quem me chamou garante. Quem me chamou sustenta. E é Ele que me mantém de pé. Aleluia. Deus ficou um período sem falar com Jó. Até o capítulo 38. E eu perguntei para Deus, fiquei pensando, agora Deus vai chegar para Jó, né, e falar, meu filho querido, você está sofrendo, eu entendo. Ah, filho querido, foram tantas perguntas que você me fez. Jó fez quase 70 perguntas para Deus. É perguntas, não é reclamação não, tá? Perguntas. Você pode perguntar, reclamar você não pode não, viu? Murmurar também não, senão não vai herdar o reino. Eu fiquei pensando assim, João, Deus vai chegar para Jó, pegar Jó no colo, vem cá, meu filho, foi tanto sofrimento, você coçou o corpo, você perdeu tudo, eu estou te entendendo. Sabe o que Deus diz para Jó, em Jó 38:3? Veja a calmaria de Deus agora. Agora, pois, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei eu a você, e você me responderá. Deus não chega para Jó, coitadinho de você, Jó. Deus fala com ele, cinge o teu lombo como homem. Coloca na posição que eu te chamei, porque agora é eu que vou perguntar. É eu que vou te perguntar. E se você me responder uma perguntinha só do que eu te perguntar, a gente conversa. Mas primeiro, para falar comigo, coloca na posição que eu te chamei. Não te chamei, Jó, para ser coitado. Não te chamei para ser dodói, não te chamei para isso. Eu te chamei para que a minha glória fosse reconhecida e manifesta sobre a terra. Eu te chamei para você testemunhar quem sou eu. Eu te chamei, Jó, para envergonhar Satanás. Sabe para que você foi chamado? Para envergonhar Satanás. Ei, a sua vida é um referencial da glória de Deus. Então se posiciona naquilo que Deus te chamou. Sustenta! Aguenta! E Deus começa a perguntar para Jó. Fico pensando. Deus vai fazer várias perguntas, porque Deus faz aproximadamente 60 perguntas para Jó. E eu separei uma só, que foi em Jó 41:11, que diz: quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois tudo o que está debaixo de todos os céus é meu. Responde então, Jó. Quem que me deu primeiro para eu retribuir? Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? O que eu estou te devendo? Fala comigo, vou pagar agora. O que eu estou te devendo? Ah, Deus, eu estou na prova. O que eu estou te devendo quando você está na prova? Eu já mandei Jesus para te dar vida e vida em abundância. Fala comigo, Jó. Me responde. Imagina Jó. E agora? O que eu vou falar? O que eu vou falar com Deus agora? Ah, pastor Tiago, o negócio está doendo. Está respirando, gente. Responda para mim, Jó. Responde. Responde, João. O que eu estou te devendo? O que eu estou te devendo, Felipe Israel? Está me cobrando o quê? Deus, a minha empresa não vai bem. Está me cobrando o quê? Eu já abri a porta. O trabalho é seu. Está me cobrando o quê? Está me cobrando o quê, igreja? Deus já mandou Cristo. Por um amor tão infinito, Ele mandou Jesus. Está questionando o quê? Está reclamando o quê? É como se eu chegasse diante do Senhor e falava: Deus,
Não gostei da minha sandália. E ele faz assim, está reclamando o quê? Te dei dinheiro para comprar, você comprou essa, então agora aguenta. Aguenta, está doendo? Aguenta. Está pesado? Suporta. Jó ficou caladinho. Também depois de uma dessa, nem eu falaria nada com Deus. Eu falaria só, Deus, perdoa os meus pecados, me levou para a glória, que essa foi forte. Sabe por que Deus confronta? Sabe por que Deus aperta? Sabe por que Deus estreita? Sabe por que Deus não nos trata com peninha? Deus não nos trata como coitadinho? Sabe por quê? Porque Ele não quer perder a intimidade. Que intimidade é essa, Natália? Intimidade de pai. Intimidade de Senhor, de Deus, de amigo. Por isso Deus não fica passando a mão na sua cabeça. Para gerar crostra de coitado da Natália. Ó dó da Natália. Natália, sinta-se como mulher de Deus. Que agora eu vou falar com você. Porque Ele quer te trazer mais para perto. E olha que Jó já era um homem que estava perto de Deus. Porque ele tinha um caráter exemplar. Satanás queria pegar Jó de tudo quanto é maneira. Mas quem deu testemunho de Jó foi Deus. Pega. Pega. Quando a gente cai na mão de Satanás, seja por enfermidade ou qualquer outra coisa, Deus nos tira. E quando nós caímos na mão de Deus, sai. Por isso que às vezes quando Deus usa um profeta, um pastor, ou qualquer pessoa e Deus fala assim, vou pegar você. Você não dá crédito, né? Você vai se esquivando, chega uma hora que você cai nas mãos dele. Sai. Talvez o que você está passando foi o que Jó passou, ser experimentado na mão de Deus. Sai. Sai. Quanto maior o nível de intimidade, maior o confronto. Quanto a pressão aumenta, é Deus te trazendo para perto. Sabe por quê? Porque 95% das vezes, muitos de nós só se aproximam de Deus quando o trem aperta. Então, o Senhor tem que viver apertando. Para a gente ficar mais próximo, mais próximo, mais próximo, ao ponto de não sair mais. Ele nos confronta e nos diz, não quero de você serviço, eu quero amizade. Jó agora vai responder Deus, depois de tantas perguntas. Sabe o que Jó vai dizer para Deus? Em Jó 42, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Sabe o que ele disse para Deus, em outras palavras? Deus, eu já entendi. Eu suporto o meu chamado de manifestar a sua glória. Deus, eu sustento os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. Deus, eu sustento o meu chamado. Está doendo, mas eu suporto, não abro mão. Está doendo, eu continuo. Deus, está doendo, eu vou permanecer. A Bíblia diz que Deus restitui tudo para Jó. Porque Jó suportou, Jó enfrentou, Jó aguentou. Foi fácil? Qual de nós suportaríamos perder 2 filhos em um dia só? Jó perdeu 10. Foi fácil para ele? Ele suportou, ele aguentou. Eu quero que você nessa noite, só para a gente encerrar, que você entenda os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Porque bem sei que os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Está em Jeremias 29, 11. O que me diz em 1 Pedro?
Me diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que me diz em Josué 1:9, Natália? Diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. E por onde quer que andares, o Senhor é contigo onde quer que você for. Se você for viver uma vida santa com Deus, o Senhor é com você. Se você for viver uma vida de pecado, Ele está te vendo. Aí eu já não sei se Ele vai ser com você, eu estou dizendo que Ele está te vendo. Imagina um leão vendo um pedaço de filé mignon passar. É a gente no pecado e Deus observando. Agora eu pego. E Jesus, calma, pai, Ele vai voltar. Não, agora eu vou pegar. E Jesus, calma, pai, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Então não espere esse dia chegar, hein? Não espera, não. E para a gente terminar mesmo, agora é verdade. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Mas se coloca dando glória, porque você está vivo. Não, se coloca louvando, porque você está vivo. Se coloca agradecendo. Se coloca bendizendo o nome do Senhor. Se coloca exaltando. Sabe por quê? Porque se Deus está aumentando a pressão nessa noite, porque Ele quer te ter mais perto. Se Deus está aumentando o nível agora, é porque Ele quer te ter mais perto. Se o louvor quiser subir e cantar uma música só, para o Senhor pode. Amém? Pode subir também, João. Quer não? Então fica aí, você fica aí. Aleluia. Natália, eu entendi a mensagem. E o Senhor bradou na minha alma, porque o meu corpo não converte. A minha alma está no processo, mas o Espírito está pronto. Então foi revelado a mim a necessidade de receber Jesus. O que eu faço? Levanta sua mão, você que quer receber Jesus. Natália, eu quero receber Jesus. Quer receber Jesus? Vem aqui na frente. Eu tenho que ir aí? Tem. Porque Jesus morreu, foi numa cruz para te dar vida. Vir à frente é só um ato de fé. Natália, eu já recebi Jesus. Mas eu quero reconciliar com Ele. Como que eu faço? Vem cá na frente. Que a gente vai orar por você. Natália, eu não tenho força. Tem sim. Que a gente tem força para pecar, tem força para evitar o pecado também. E a força é no Senhor, então você é forte. Se tem alguém, gente, que quer aceitar Jesus, ou que quer reconciliar com Cristo, durante o louvor, vem aqui à frente, que nós vamos orar pela sua vida. Natália, eu preciso ser crente, você precisa confessar Jesus. Natália, eu preciso ser cristão, você precisa confessar Jesus, porque o resto é Ele que faz. Você precisa sustentar o título de ser filho de Deus, mas para ser filho de Deus tem que levantar a mão e confessar Jesus. Amém? Se você sentir na sua alma, no seu coração, no seu espírito, vem aqui à frente que nós vamos orar pela sua vida. Amém? Amém. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Diga alto. Palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Quero ver a noiva te adorar, te adorar. eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Deus, nós te bendizemos, porque nós entendemos que é o Senhor quem cuida de nós. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, e o Senhor é santo. O Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nessa noite eu quero te dizer que a igreja é grata ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Deus, nós te rendemos graças, reconhecendo que o Senhor é Deus e não há outro. Nós nos rendemos a Ti, reconhecendo que o Senhor é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E nessa noite, que a paz que excede todo entendimento repouse sobre a sua vida. Que a graça do Senhor jamais se aparte de você. E que você entenda que o Senhor te ama. Que o Senhor te quer por perto. Levante as suas mãos. Vamos dar a bênção apostólica nesta hora. Natália, eu não estou tendo coragem de ir até aí, mas eu quero confessar Jesus. Me procura depois do culto. Natália, eu não estou tendo coragem de reconciliar com Jesus. Me procura depois do culto. O importante não é agora, mas é hoje. Porque hoje você respira, amanhã não se sabe. 1, 2, 3 e... Senhor te abençoe, te guarde. Aleluia! Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar.